Olá, gente. Meu nome é Emerson, este é o Crescimentando, e no vídeo de hoje vamos falar sobre usos e costumes da Assembleia de Deus. Então, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos daqui do canal sobre a reforma na Assembleia de Deus. E aí, o título do vídeo é De onde vêm os usos e costumes da Assembleia de Deus? E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma proposta de mudança. Doutrina é um conjunto de verdades e crenças essenciais ligadas ao Evangelho, ou do Evangelho. Doutrina é aquilo que não pode ser mudado, é uma crença ou uma verdade que está intrínseca ao evangelho, e que sem essa doutrina já não seria a mesma, já poderia ser classificada de outra forma. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós somos chamados de cristãos. Por quê? Porque acreditamos que Jesus Cristo é o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador, que viria ao mundo. Então, se a gente deixa de acreditar que Jesus Cristo é Deus, ou deixa de acreditar que existe um Cristo, logo o nome cristão não faz mais sentido nenhum. E costumes? Costumes são modo de agir, vestuário, aquilo que pode assistir, algo que se faz comumente é um costume seu. Então, a gente pode pensar, por exemplo, a maneira como eu me visto, a maneira como eu ajo, como é que eu me comporto, tudo isso são costumes meus. Geralmente, costume está associado àquilo que você costuma fazer. Então, por exemplo, como é que eu me porto comumente? Eu, sei lá, ando devagarzinho, como devagar. Isso é um costume seu, é algo que você faz comumente. E olha o que o texto de Colossenses diz. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina dos homens. Isso aqui fala um pouquinho sobre o que era chamado de judaizantes. Eram pessoas que eram da religião judaica e que se convertiam ao cristianismo e que queriam que os cristãos vivessem de forma como os judeus viviam e que seguissem alguns costumes do povo de Israel. E aí o que Paulo está dizendo, olha, agora como cristãos somos livres na nossa maneira de agir, desde que não fira os princípios da Escritura. Então por que alguns de vocês colocam fardos, por exemplo, como você tem que agir de determinada forma, como você tem que se circuncisar, como você tem que ter uma barba grande, ter uma barba pequena. Enfim, todas essas são sugestões e fardos que estavam sendo colocados à igreja de Colossenses. E Paulo está dizendo, olha, nós em Cristo somos livres. Então nós não temos que viver como o mundo diz, dizendo não toques, não proves, não manuseis, colocando fardos sobre as pessoas que não são fardos que vêm da Bíblia. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não estar colocando com alguns costumes fardos que se assemelham até aos fardos que os judeus queriam colocar sobre os cristãos naquela época. Então os costumes da Assembleia de Deus, especificamente, geralmente as mulheres elas têm um cabelo grande, os homens usam roupa social. Aqui é uma foto do século passado sobre irmãos da Assembleia de Deus, caracterizado de roupa da Assembleia de Deus, né, como era de costume. E quais são os costumes da Assembleia de Deus, então? Então, alguns costumes da Assembleia de Deus são: cabelo pequeno não pode, brinco não pode, calça não pode, tatuagem não pode, e homens não pode tatuagem, não pode barba, não pode brinco, não pode bermuda, não pode cabelo grande e corte chamativo. Então aqui eu não vou nem entrar nessas questões mais polêmicas ou discutidas, por exemplo, como tatuagem ou brinco, que isso não é nem comum, nem entre as pessoas não cristãs, homens não cristãos, no Brasil. Então eu vou falar mais de barba e outras coisas que são costumes sociais, que são aceitos socialmente como características do homem e que a Assembleia de Deus nega, tanto para homem quanto para mulher, vestir. E os costumes estão contidos nas resoluções sociais da igreja. Então no vídeo sobre a organização social da igreja, eu vou esclarecer um pouquinho sobre como a igreja está organizada. Então temos uma resolução interna de como a igreja funciona. Então a igreja tem organizado isso em formato de PDF, como se fosse uma lei. E algumas curiosidades eram que era proibido assistir televisão e ouvir rádio. Proibir é mais fácil que ensinar o manuseio. Então a igreja, logo quando surgiu a televisão, ela proibiu várias coisas. Então é muito importante a gente não proibir algumas coisas que às vezes não são pecaminosas. O importante é a gente fazer com que as pessoas
aprendam a manusear as coisas de forma a não pecar ou infringir na santidade dela. Então, a gente geralmente tende a proibir aquilo que a gente não gosta. Mas cada vez mais o mundo está mudando e precisamos fazer com que as pessoas elas aprendam a manusear as tecnologias e que tenham princípios claros de como utilizar essas coisas no dia a dia. E por que nós temos cabelo grande e calça era comum só para os homens? E por que calça só os homens podiam utilizar? Bigode, para quem não sabe, era muito associado à masculinidade. Então, homens viris, antigamente, eles usavam bigode. Não era muito comum o uso de barba no século passado aqui no Brasil. E a calça era muito comum aos homens. Então, a calça era associado a uma veste do homem. E cabelo grande, porque era muito comum também as mulheres da época usarem cabelo grande. Então, algumas coisas que a nossa igreja repete do século passado eram coisas comuns até àquele período, só que a igreja não se atualizou de forma a modificar coisas que poderiam ter sido mudadas e que devem ser mudadas para que não criem um fardo sobre as pessoas grande. E alguns outros, como os brincos e maquiagem, eram associados a povos pagãos. Anacronismo tirando o texto do contexto. Então aí, algumas pessoas vão dizer, por exemplo, que maquiagem, brinco, era costume do povo pagão e não de Israel. Na verdade, mulheres israelitas teve períodos que também utilizavam adereços, só que elas não se enchiam disso e não se orgulhavam disso. Então, além desse texto especificamente, ser um texto para Israel. E para nós dispensacionalistas, existe uma diferença entre Israel e a igreja. Então a gente está cometendo anacronismo. A gente não está respeitando o contexto e o momento e a direção para o qual o texto foi escrito. Existem coisas que foram para Israel, existem coisas que foram liberadas quando Cristo ele veio à Terra. Então a gente tem que entender que era muito comum no século passado as pessoas, elas, assim, até a revolução sexual ali, na metade do século passado, as pessoas elas se vestiam de forma muito semelhante, cristãos e não cristãos. Era muito comum as pessoas se vestirem da mesma forma, as pessoas eram muito simples. Só a partir dessa revolução cultural e das mudanças foi que a sociedade foi mudando e algumas coisas foram sendo mais permitidas para as pessoas fazerem. Claro que algumas coisas foram levadas ao exagero. Com a revolução sexual veio biquíni, veio roupas sensuais, veio muitas outras coisas. Mas não significa que tudo que veio a partir disso é algo errado ou pecaminoso. Então, grande parte até fazia sentido quando surgiu. Porém, passou o mundo e não houve atualização olhando para as escrituras. Então, naquela época, faz sentido até para respeitar o pensamento cultural da época, para o cristão não trazer escândalo, agir dessa forma. E foi o que nossos fundadores fizeram. Só que a igreja, em vez de procurar se atualizar, ela permaneceu com algumas coisas que ainda evocam o século passado e que precisam ser mudadas olhando para os princípios das escrituras. Então a igreja já se atualizou em algumas coisas, porém pode se atualizar muito mais do que as resoluções que tem se atualizado tem feito. Então eu quero só dizer também que a intenção sempre foi boa, proteger os membros e seguir a Bíblia. Entender que a intenção daquela época era boa, que serviu para aquela época muito bem, mas que hoje precisamos de outras coisas até para a juventude nova que está chegando se adaptar bem à igreja, mantendo aquilo que é essencial e bons costumes, desde que eles não fujam demais da escritura, ou desde que eles não se tornem um fardo para as pessoas. E visando isso, a cada resolução da igreja, isso foi sendo alterado, embora pouco dessas reuniões cheguem a grande parte dos membros sem procurar culpados. Então, assim, a resolução da igreja foi sempre sendo alterada. Só que essas coisas que estão sendo mudadas, elas pouco chegaram aos membros. E essa ideia de mudança dos costumes sem chegar ao povo, isso é muito comum também nos estudos. Para quem estuda, sabe que as coisas que são produzidas cientificamente e nos livros, eles demoram muito tempo para chegar aos livros mais comuns e livros e até a população geral. Então, assim como as resoluções seguem essa mesma regra, elas são discutidas, mas poucos membros sabem que isso acontece. Pouco isso chega nas pessoas. E a resolução, tivemos a resolução de 99 e mais recentemente a de 2011, na 40ª Assembleia Geral Ordinária da Assembleia de Deus, que é chamada AGO, que é uma reunião
que acontece em um determinado período de tempo, no qual a igreja vai discutir algumas coisas e também vai ter uma reunião entre os pastores e os representantes da igreja de todo o país, da Assembleia de Deus do Brasil. Isso vai ser falado mais em organização da Assembleia de Deus. E a resolução de 2011 discutiu o divórcio, sendo que algumas coisas não proíbe mais, apenas recomenda ou incentiva. A gente vai citar isso, as coisas que são recomendadas e que são mudadas a partir dessas mudanças nos costumes. E temos os conservadores e liberais, que nessa resolução existiam pessoas que eram mais conservadoras, que não queriam tantas mudanças, e existiam os mais liberais, que queriam que algumas coisas fossem mudadas para que a igreja pudesse se atualizar. E é claro que aqui, discutir o divórcio especificamente foi uma discussão sobre uma doutrina. Então, a doutrina permaneceu a mesma, esclareceu mais sobre o divórcio e também acabou discutindo sobre costumes. Então, foi uma mistura de discussão de costumes com doutrinas. Sempre isso tem que ficar claro. E agora vamos responder alguns versículos que falam, que são citados pela Assembleia de Deus, para que os costumes eles permaneçam os mesmos. Olha o que o texto de 1 Pedro 3, capítulo 3, versículo 3 e 4 diz: A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como nos cabelos trançados e joias de ouros ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E qual é a resposta disso? A beleza da pessoa ela não deve estar especificamente contida nisso. Não significa que você não pode ter uma beleza associada a isso, mas o principal não deve ser isso. O que ele está tentando fazer a crítica aqui é entre a inversão daquilo que é essencial daquilo que é acessório. Então, quando o acessório, que é os enfeites, se torna a forma essencial de beleza que nós temos. Então, você não deve fazer isso não significa que você não deve ter, mas que o corpo não deve chamar atenção demais, ou os acessórios não devem chamar atenção demais. Então, o princípio que ele dá aqui, aplicando aos dias de hoje, é o seguinte: você pode usar algumas coisas, desde que isso não chame atenção demais para o seu externo, mais do que para a sua parte interior e para a sua personalidade. E é outro versículo, é 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém as mulheres que declaram adorar a Deus. Então, modéstia é o conceito está associado a sem exageros, ou seja, modéstia não é você deixar de utilizar qualquer coisa, não é deixar de você, não é deixar você, não é fazer com que você não use brinco ou pérola, é você não exagerar nisso de forma a ficar chamando a atenção demais. E Mateus 10:16 diz assim: Eis que vos envio como ovelhas a meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Basicamente, ser simples é algo que não é complexo, ou que é cheio de itens. Não é ter nada. Então, ser simples não significa você ter ausência de tudo. Basicamente, significa você ter pouco daquilo e apresentar poucos itens. Ou seja, ser simples não é você deixar de usar maquiagem, brinco, essas coisas. Ser simples é você usar isso, mas usar pouco. Então, simples fala até mais de presença do que de ausência, porque simples fala de uma presença, só que é uma presença de maneira sem exagero e de que seja bem básica. Então, todos os textos que nós lemos, que a Assembleia de Deus cita, não é sobre ausência, e sim sobre o não exagero. Então, a resolução de 2011 fala da abstenção. Fala para abstenção. Então, o que foi mudado? Os homens não podem ter cabelo crescidos, bem como fazer cortes extravagantes, bem como o uso de brincos. Então, cortes extravagantes, até entendo porque segue o princípio do não exagero. Eu nem vou comentar, mas isso aqui é algo que foi mudado, ou seja, é permitido cortes diferentes desde que esse não seja extravagante. Mulheres que usem roupas que são peculiares aos homens e vestimentas indecentes e indecorosas, ou sem modéstia, ou seja, é permitido as mulheres mulheres usar algumas roupas desde que não sejam indecorosas ou indecentes. Então, roupas especificamente de homem. Como as roupas especificamente de homem, calça não faz parte mais desse bloco, talvez isso também tenha mudado. Uso exagerado de pintura e maquiagem, ou seja, aqui já fala que segue o princípio da modéstia, do não exagero, e não da ausência. Então aqui já está dizendo, ó, as mulheres da Assembleia de Deus, elas podem pintar a unha, podem usar maquiagem, desde que isso não seja exagerado. E tatuagem, cabelo curto
e unha grande demais, se eu não me engano, é vedado. Mas as mulheres elas podem utilizar maquiagem e podem também pintar a unha agora com essa resolução, desde que isso não exagere. Então, se alguém, por exemplo, disser para você que você não pode, você tem uma resolução muito clara que foi comunicado no Mensageiro da Paz de 2011, edição de 2011, que especifica a licitude disso. Agora, é claro que você não vai sair brigando por causa disso, né? E o uso de cabelos curtos em detrimento da recomendação bíblica, falado sobre as mulheres aí. O mau uso dos meios de comunicação, então agora não proíbe mais o uso de televisão, mas fala do mau uso, ou seja, você precisa aprender a lidar com a internet, com o rádio, com o telefone, com a televisão. Não é mais proibido. E o uso de bebidas alcoólicas e embriagantes, isso é uma coisa claro. Claro que tem uma discussão a respeito disso, mas que eu até concordo que permaneça dessa forma. Esse foi o vídeo sobre usos e costumes e a proposta de mudança. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e segue o canal do Crescimentando lá no Instagram. O espaço de comentários está disponível para que vocês possam discutir a respeito dos usos e costumes. E se você gostou do vídeo, se você achou a proposta interessante, compartilhe com a pessoa mais próxima a você ou com a sua igreja, para que isso possa ser discutido cada vez mais e que mais para frente nós possamos ver mudanças nos costumes da igreja de maneira gradual e não revolucionária. É isso, nos vemos nos próximos vídeos e até logo!